Alexandre Gaudi, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Prazer te receber aqui. Não na condição só de carnavalesco, mas agora de diretor-presidente do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui. Alexandre é psicólogo clínico. Por favor, essa é a poltrona que você vai sentar para a gente bater um papo. Deixa eu te explicar um pouquinho e aparecer aqui no vídeo. Aqui tá bom. A ideia é que a gente converse como se fosse uma sala de casa, para não ter muito aquele padrão quadradão de entrevista. A tua câmera é a 3, mas eu vou sentar aqui ao teu lado para a gente conversar durante essa entrevista. Mas antes a gente chama a vinheta. Alexandre, mais uma vez, obrigado mesmo. Sei que a tua agenda no mês de abril, por conta de todas as atividades que vocês desenvolvem, é uma agenda extensa. Mas o espaço que você dirige é um espaço que tem 12 anos de existência. E é um espaço que tem uma referência muito única do ponto de vista de ter diversos tipos de atendimento para aquela criança que às vezes, desde logo muito cedo, precisa ser identificada com TEA. TEA é o transtorno do espectro autista. Me diz uma coisa, quantas, eu vou falar só da tua instituição hoje, quantas vocês estão atendendo? Na verdade, a gente como lá não é atendimento regular, né, atendimento imediato, é atendimento através de agendamento, a gente consegue também pegar algumas crianças que vêm dessa rede pública sem identificação nenhuma e lá a gente faz o laudo. E quando não tem TEA, a gente deixa no outro arquivo e com TEA a gente está com 6.100 e poucas crianças, né? E não diagnosticadas passou para mais de 3.000 também. Então, mensalmente passa pelo espaço em terapia, atendimento e agendamento para mais de 1.000 a 1.200 crianças. Isso mês. Isso mês. E assim, porque a gente também tem uma limitação com nossos funcionários. Né? A gente só tem 3 psicólogos, 2 fonoaudiólogos, uma nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico. Né? A gente também tem a parte de dentistas, graças a Deus temos 3 dentistas. Né? Também a gente Você estava me explicando que o atendimento, desde o atendimento ao dentista, é totalmente diferenciado. Tudo. É porque assim, o espaço, né? Você vê o momento que estamos vivendo com os planos de saúde. Sim. Porque o plano de saúde, o que ele faz? Ele vende ao usuário o plano, oferecendo essa terapia, mas o ambiente não é adaptado. Preparado. Então isso acaba porque essa mãe vai encontrar o psicólogo e o fonoaudiólogo no canto, mais o fisioterapeuta num outro espaço. Então essa criança ela acaba não ficando, né, regular, porque ela tem habilidades em lugares diferentes. No espaço não. O nosso ele é referência por quê? Porque ele é social, educacional e saúde. São os 3 pilares, por isso que são coordenados pela Sensa, SEMASC e SEMED. Então lá a criança quando é diagnosticada, ela é passada para fazer as terapias e lá no laudo vai especificando. Infelizmente é impossível, né, um profissional se habilitar para trabalhar no TEA porque é muito caro. Então a gente tem alguns cursos, algumas habilidades para trabalhar. Então a gente trabalha com todas as linhas. A única ciência certa para estudar é o ABA, né? Mas o ABA é de estimulação muito demorada, de 3 a 4 horas. E aí a gente acaba trabalhando na terapia imediata, né? Para que a gente consiga dar autonomia a essa criança. E aí essa criança é identificada, se ela precisa mais de atividades como TO, de desenvolvimento, para que ela se comunique com sua família, para que ela tenha, né, um desenvolvimento melhor dentro de casa, porque tem criança com 10 anos que ainda usa fralda. Sim. Né? Tem criança que não consegue ficar na sala de aula e comer, ou só come pão, ou só come frango, então elas têm essa identificação. É porque eles seguem uma rotina, um padrão muito específico. Total, né? E para eles aquilo é essencial. É essa a magia e a beleza do autismo. Sim. Eles não fazem questão de juízo de valor ou de juízo de aparência.
eles são muito voltados aos objetos de prazeres dele. Então, se ele gosta de água, ele não quer saber de suco, de refrigerante, eles tomam água. Isso é muito interessante. Então, se eles gostam de você, a identificação é muito mais fácil de trabalhar, porque eles confiam em você. Sim. E é por isso que a prole sempre do autista, ou é a mãe ou é o pai, que entende essa identificação. E o severo é muito mais complicado, porque ele é muito mais seletivo. É por nível, né? É por nível. Está falando por nível de identificação. 1, 2, hoje a gente coloca nível 1, 2 e 3, que é chamado de leve, moderado e severo. Né? Mas o severo, a mãe do severo, é muito complicado porque essa criança, ela não fala, né? Ela não se comunica. Então, a mãe tem que conhecer muito para que ele consiga ter um desenvolvimento. E tem criança que a gente hoje identificou que ela pode fazer terapia o ano todo, a vida toda, que ela não vai desenvolver, porque ela passou ali do tempo de estimulação. Então, os seus neurônios entendem que aquela é a limitação dele. É isso que você estava comentando comigo antes da gente entrar para gravar, que é uma coisa que mais uma vez reforça aquela necessidade que especialistas como vocês garantem em todas as entrevistas que dão, que é a identificação precoce, que é o acompanhamento precoce de tudo isso, para que a criança não entenda que aquele nível ali vai ser para sempre e pior, vai agravando a situação. Sim, sim. Ó, antigamente não existia. Existe o MChat, ele é uma lei criada nacional. MChat. MChat, que é uma de respostas e perguntas que a gente passa aos pais quando tem a identificação da criança. E aqui em Manaus, as nossas pediatras, a doutora Helena e a doutora Adriana, que fazem parte da Academia de Pediatria Nacional Brasileira, elas desenvolveram e adaptaram o MChat para a nossa região. E com parceria com a CEMED, hoje as creches, elas trabalham com essa identificação junto com as UBSs. Então fica muito mais fácil, por isso que o número aumentou bastante, porque está tendo uma informação a mais. Hoje o EAMA também tem parceria com as universidades, o FAM, o EA. Né? Então a gente está lá com os residentes de pediatrias, residentes de neurologia e de psiquiatria. Por quê? Esse médico que está sendo inserido, ele precisa ter uma visão, porque não existe cura, né? Porque não é uma doença. Então, procurar habilidades ou desenvolvimentos para que a gente possa trabalhar muito melhor com essas crianças. Então, tem mãe que não aceita que a criança é autista, então o diagnóstico é muito mais difícil de se trabalhar, ou tem outras que só querem receber os benefícios. Então, faz tudo para pegar o laudo, para receber o benefício e deixa a criança fora da estimulação, né, fora da terapia. E isso é muito triste de você perceber, né, Gáudio? Porque é filho, primeiro que você tem que pensar no avanço daquela criança, no desenvolvimento e não nas possibilidades que você pode ter com isso. E qual é a principal dificuldade que eles chegam lá para vocês? É a fala? Qual é o que você consegue identificar como principal? O principal é porque, como são crianças, é mais prático da gente desarmar. Porque lá o espaço agora é lúdico. Sim. Então, a porta de entrada, você está mencionando. A porta de entrada é essa. Então tem tudo que eles querem. Eles querem pular, tem um pula-pula, eles querem mergulhar, tem a piscina de bolinha, tem a piscina normal. E tem os brinquedos de encaixe, os brinquedos grandes. E o colorido que leva eles à estimulação com a área aberta. Eles não gostam muito de lugares fechados, porque a estimulação em casa é essa. Então o adulto, o que a gente fala bastante, tenta fazer essas coterapias com os pais, é que eles entendam que essas crianças, elas não são adultas. E elas têm uma maneira de aprendizado. Então tem pai que fala, vai ali, e a criança não recebe aí, quer gritar, quer bater, quer forçar. Ele vai fazer tudo isso e ela vai continuar não entendendo. E ele pode até causar um trauma e ela não receber esse estímulo para desenvolvimento. É o que acontecia antes. Antes a gente pegava crianças até com 10 anos que não falava. E em 6 meses a 1 ano de terapia, a criança até canta hoje. Por quê? Porque cria esse bloqueio de que a prole principal, que é a identificação de prazer, que é o pai ou a mãe, briga pela estimulação, repreende, então ele entende que aquilo é algo ruim. Sim. Então a gente tem que fazer todo esse desmame para que ele entenda que ele pode ser muito mais e fazer muito mais. E para o pai que está assistindo a gente, para a mãe, para o pai,
Qual é o momento de perceber que tem algo diferente e eu preciso de ajuda? Quais são umas características básicas disso, Gaudi? Primeiro, aceitar, né? Primeiro, aceitar que o filho tem uma limitação. Ele não é doente, né? Porque não é uma doença, é uma desconfiguração neural, né? Então, eles são sensoriais. E entender que eles têm um pensamento diferenciado do seu. Sim. Porque somos hipócritas, né? Sim. Então, o neurotípico normal, ele trabalha em volta do seu prazer, mas politicamente. Então, ele sabe ser sociável, ele sabe mentir, ele sabe fazer. O autista não. Ele é muito direto. E é o que ocasiona o grande número aí de preconceito dentro, por eles não terem essa habilidade de poder ser social, de estar aqui numa entrevista, se tu perguntar para ele, o que é isso? Ele vai te responder diretamente, ele não vai procurar literal, palavras, né? Para tentar agradar a sociedade. Ele vai falar o que é real. Então, isso dificulta e os pais começam a não entender. Então, eles criam uma rotina, se acordar todo dia 5 horas, dobrar o pano, se ensinar isso, ele vai fazer todo dia o mesmo ritual. Né? E se você tirar ele desse contexto, dessa rotina, ele começa a ter as compulsividades que muitos pensam que é crianças mimadas, crianças tolas, e não é. É porque ele quer avisar que aquilo é o limite dele. Então, que os pais tenham essa identificação, e tem momentos que não adianta ficar, cala a boca, para com isso, puxar o braço, tem que deixar ele extravasar até ele entender que aquilo não é o correto. E aí esse pai ou essa família vai começar a saber dialogar no momento de surto da criança. E entender qual é o limite dela. Sem dúvida. Tem casas, vamos supor, que nem eu falo muito, não é todos, mas são situações que vão levando. A gente tinha uma paciente de 14 anos, e o pai era pastor, e a igreja dele era do lado da casa. Então ela dormia com eles e tinha que ir para o culto. E aí ela começou a surtar, né? a desregular, gritava, se batia, se mutilava, e começava a babar bastante. E do nada ela paralisou o lado direito todo. A gente achou estranho, a pediatra, né? Porque também tem a parte que ela é degenerativa, né? Que o cérebro entende que não precisa de estímulo, então essa criança vai morrendo. E aí a gente ficou preocupado, a gente foi trabalhar a fundo para ver, e a gente identificou que ela não suportava mais o barulho. Era o barulho. Né? Então imagina quanto tempo essa criança foi torturada. Porque é uma tortura. Porque é uma tortura para eles. E aí ainda ter que morar e viver com os pais que têm uma peculiaridade de vida diferente da dela, né? Eles têm o ritual deles e ela tem o dela. Sim. Então a natureza dela querer deitar só, dela poder ter um canto. E a gente foi conversando. Então era muito difícil essa conversa, porque esse pai, ele não tinha esse entendimento. Até falava que isso era era um encosto, era um espírito. Enfim, para resumir, a gente conseguiu ter a confiança dessa família. Em 2 meses, a gente tirou essa criança de participar desses eventos, mudamos a posição de dormir, o local, e essa criança hoje, ela já começa a emitir os primeiros sons, depois de 14 anos. Caramba! Então, assim, tudo é observável, né? A gente tem que observar. Tem criança que tem uma particularidade mais difícil, enraizada de desenvolver, mas que a gente não desista. Porque também essa mãe, ela passa pela grande dificuldade, porque a cada 10 mães, 9 é mãe e pai. Sim. Aí ela tem que lidar com o preconceito da família. Esse menino é chato, esse menino é isso, esse menino é... Né? Então, ela acaba se excluindo e adoecendo. E como ela vai poder oferecer um desenvolvimento para o seu filho? Se ela é a primeira a estar adoecida. Né? Então, ela vê aquilo como algo ruim. A gente já teve casos de mães que chegou a querer jogar a criança lá, dizer que queria se matar. A gente tem casos diariamente que é de cortar o coração e a gente tenta fazer o máximo. Mas resumindo, né, dizendo aqui para todos que essa identificação ela é essencial, porque a partir do momento que você consegue ter essa comunicação, consegue ter essa aceitação, o seu filho vira a coisa mais maravilhosa da sua vida. É isso mesmo. Porque você começa a entender a natureza de um autista, que é tudo que nós pedimos.
integridade, honestidade, lealdade, né? Pessoas amorosas, Sim. pessoas Extremamente carinhosas. que não querem, extremamente carinhosas, pessoas que não vão querer nada além do que a tua atenção. É diferente da síndrome de Down, né? Porque eles têm um cromossomo a mais. Não, eles são pessoas normais que têm uma sensibilidade diferenciada, que é impossível você corromper um autista. Isso. Cláudio, esse livro aqui foi preparado, claro, com muito carinho para mostrar. Eu vou deixar aqui nessa Heber, corta para geral e coloca a câmera 3 aqui para gente aqui. É esse livro aqui. Pode fazer um detalhe nesse... Esse livro aqui vocês disponibilizam na rede municipal, é isso? Sim, sim. Lá no Iamar a gente faz como... Toda criança quando nasce, ela tem um cartão de vacina. Né? Então a nossa ideia é que as mães, ao sair da maternidade e tiver essa identificação, quando forem laudar, ter também a caderneta do autista. Para ter saber como lidar, né? Aqui tem tudo explicando o que é o autismo, né? Como a identificação, aonde procurar. Só abrir aqui o livro, Heber, permanece nessa câmera aí, que é para mostrar um pouco do que o Gaudi está falando. É um guia, né? É um guia. É porque assim, esse pai ele vem com as informações que são dadas em reais, né, sobre o autismo. Porque como o espectro, por isso a gente diz que ele é unificado, cada criança ela tem um jeito de ser. Cada um é individualizado. E aí, o meu filho ele bate, ele grita, ele não consegue, mas o outro não, o outro tem uma outra sensibilidade. Sim. E aí aquele pai pega aquela repulsa de conversa, ignorância ali, e acha que seu filho vai ser o mesmo, e acaba criando esse bloqueio de que o autismo é uma doença mental, que eles são, né, doentes mentais. Né? E não é, eles são sensoriais. Eles são inclusos na deficiência, por quê? Porque até então, como agora está crescendo bastante, futuramente possa ser que eles tenham a própria secretaria, a própria, né, administração, por quê? Porque eles são individualizados. Não adianta querer partir para habilidades de inclusão, de que, na educação, é impossível. Sim. As escolas particulares estão fechando e não aceitando, por quê? Porque tem muitos pais e educadores que não entendem e não tem que ter habilidade. Não entendem, né? Às vezes não tem interesse também, Gabi. E assim, é muito difícil você lidar quando você se condiciona também por seu egoísmo. Nós queremos nos comparar com uma criança. Aí uma criança chora, grita. Se eu não tenho habilidade de tentar entender aquele grito de desespero, imagine a criança que quando você grita com ela, que ela tem uma sensibilidade 5 vezes maior. Então, o que falta é reciprocidade e também o que falta é a gente fazer um grande movimento de... como que eu estava até falando para os professores, né, dar palestra, fazer um workshop. Um estímulo, né? Ensinar a sociedade como lidar. Sim. Né? Agora a secretaria, a CEMED, a secretária, ela vai até criar o cargo de professor mediador. E você vai ver que vai melhorar muito, porque esse professor já vai entrar na sala de aula sabendo lidar com as crianças especiais. Sim. É diferente do professor que fez o concurso para dar aula para a criança, alfabetizar aquela criança que senta aí... Ensino tradicional. Ensino tradicional. Né? O autista é muito difícil ele ficar sentado e se concentrar só numa coisa, né? Eles são bem desenvolvidos. Né? Alguns chegam a ser Asper, né? Desenvolvem muito. E aí a gente precisa que a sociedade entenda essas limitações para que junto, não usar isso como política, né? Usar isso como um alerta, porque é alarmante. Saiu agora o último, a gente não tem no IBGE, para você ver, o Brasil está tão atrasado. Foi triste, né? Isso. Triste, a gente não tinha incluso ali no IBGE, a gente perguntava, não, mas os Estados Unidos, a gente se baseia pelos Estados Unidos. Então agora a cada 34 crianças, uma é autista. Você imagina, isso em 2 anos, em 1 ano, porque em 2021 saiu, era 44, agora é 34. Ou seja, e aí, se for ano que vem, vai abaixar, vai para 24. Porque isso, a gente fica querendo, a gente até se assusta, que não entende de onde vem essa mutação, porque ele é extremamente genético, mas a gente também consegue identificar que o sono,
o jeito de se alimentar, o jeito de viver a vida, né, desses indivíduos influencia bastante também aí no diagnóstico. No desenvolvimento. Gaudi, para a gente encerrar essa entrevista, me diz como é que faz para ter acesso aos serviços lá do amigo Rui. No IAMAR, bem, o IAMAR, ele é a porta de entrada, né, para você tem que passar por alguma unidade hospitalar, porque às vezes, como eu te falei, às vezes essa criança é identificada com TEA, mas ela também tem o TDAH, tem o hiperatismo, né, tem a dislexia, tem vários outros fatores que as pessoas identificam muito parecido. Então, tudo é autismo, não é autismo. Né? O autismo ele tem algumas particularidades. Então, aí, quando vai encaminhado para o IAMAR, essa criança encaminhada, ela vai ser assistida até ser laudada. Mas a gente também tem a limitação para terapias. Né? Como eu lhe falei, a gente tem uma terapia, para algumas crianças, a gente dá uma terapia de 24 sessões para que a gente consiga regular essa criança. Caso essa criança necessite continuar, o terapeuta tem autonomia de continuar com a terapia para a criança. Para que a gente tenha essa rotatividade e aí a mãe e o pai percebam, para não sufocar a criança com tantas terapias, com tantas atividades, porque ele é só um ser comum como nós, né? Então, o IAMAR, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 1 às 17. Certo. Né? É um órgão público, ele é o único do estado em atendimento exclusivo para o autismo, né? Fica no Alvorada 2, ali por trás do PAC, na Rua 18. E você estava mencionando que Manaus tem um espaço único no norte com essas características de atender. Do norte não, a gente é referência hoje, já foi classificado no Brasil. Só existe o Farol, que é uma particular, que é em Florianópolis, que é referência. E agora, com essa nova, o prefeito já autorizou a ampliação com 3 andares que vem o hospital, a escola e o lado social. Que bom. Então a gente vai virar referência no mundo, porque foi estudado, pensado, planejado exclusivamente para que a gente consiga dar uma ampliada, né? Porque a gente atende também o estado, a gente atende os interiores, os vizinhos de Roraima, Acre, né? Onde a gente tem os indígenas, a gente está tendo muito autistas indígenas com identificação. Então, ampliando, se tiver esse modelo, a nossa ideia é levar para o governo federal para que ele entenda que habilidades que eles têm é diferenciado da deficiência, a gente vai conseguir avançar bastante no tratamento. E eu fico muito orgulhoso do Amazonas, de Manaus, ter esse projeto que é único, né? Porque lá você encontra o social, o educacional e a saúde num complexo só. E esse é o modelo que funciona. A gente tem lá todos os formulários de crianças que entraram sem andar, sem falar, né? Com muita restrições, dificuldades, e hoje a criança está na sala de aula, na 4ª, 5ª série, a gente conversa, já viraram até parceiro nosso, e as mães têm uma vida social muito melhor. Isso é bom, isso é uma notícia maravilhosa, e que a gente consiga, de fato, ampliar o espaço para que outras crianças consigam ser diagnosticadas de forma precoce, caso seja necessário, e o atendimento chegue na ponta, chegue nessa família. Engraçado, você me conheceu na cultura. Através do meu trabalho da cultura, eu fui convidado e me apaixonei, porque eu fiz o primeiro Carnaval da Inclusão, que foi da Síndrome de Down, da Tati, onde eu estudei um pouco sobre autismo, né? Porque eu falei das dificuldades daquela criança ser inserida dentro de um evento, de uma festa. E dali, esse meu projeto virou um documentário para os Estados Unidos, que era a vida da Tati Pincastelli, que era a primeira síndrome de Down, que era atriz, cantora, escritora, e ela até casou agora. E aí eu me deparar e entrar nesse mundo, eu costumo dizer hoje que isso eu me tornei cada vez uma pessoa melhor, porque às vezes a gente reclama de tão pouco, e a gente tem liberdade de poder sair, de poder escolher, de poder fazer, e eles não. Eles estão ali, perdidos, tentando que alguém tenha a compreensão, a reciprocidade de se colocar no lugar de escuta e dizer, eu te entendo, vamos junto.
né? E essa criança vai te levar a lugares, vai te levar a fazer... E a gente não tem que usar eles como objeto de piedade, mas objeto de aprendizado. Sim. Entender que eles, com uma roupa simples, com um brinquedo simples, eles são felizes. E a gente é doutrinado a sempre querer ganhar dinheiro, a querer ter coisas materiais a mais, a aparência, sim, a cor, né? A religião. Então tem muitas dessas. Eles não estão nem aí para nada disso. Eles só querem ter o direito de ser feliz da maneira deles. Da maneira deles, é isso mesmo. Alexandre, obrigado mesmo. Eu desejo muito boa sorte para vocês, que você consiga trazer em outro momento aqui no Real Time 1 boas notícias de Iamar e que a gente consiga cada vez mais compreender e ser aberto para compreender e aprender. Obrigado. Nada, eu que agradeço você dando esse espaço, dando visibilidade para levar para aquele pai que agora, nesse momento que está assistindo, né, dizer, poxa, eu aqui me limitando, encarando como um fardo, e aí o Real Time vem e dá esse momento para que a gente possa levar até você, não a informação total, mas que você possa entender como lidar, como ser o nosso porterapeuta, né? E trabalhar junto com a gente. Nos procure, que a gente vai estar sempre de braços abertos para atender todos vocês. Perfeito, muito obrigado mesmo. Bom, eu conversei com o Alexandre Gaudi, ele é psicólogo clínico, diretor-presidente do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui, o Iamar, lá na Alvorada 2, ali por trás do Parque da Alvorada, bem perto dos Correios, que tem naquela rua do bairro Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. A você, internauta, meu muito obrigado, curta, comente, compartilhe essa entrevista. E olha só, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é fundamental para você receber outras informações como essa, informação com qualidade e credibilidade, Real Time 1 Play. Meu muito obrigado mesmo e até a próxima.